Ah, é legal quando a gente grava, porque vocês conseguem rever as aulas. Sim, foi muito bom. Nós estamos gravando hoje de novo. Gabriel. Quem tá faltando na aula? Tá faltando a Bianca, a Rafael. Tá. Acho que só. Espera mais um minutinho. Só eles tomar o café da manhã e já vim. Priscila, deixa eu ver quem tá na aula. Priscila e Stephanie. Gabriel. João. Vamos cutucar eles. Vamos chamar eles lá. Vamos lá. Quem que você falou? Bianca, quem mais? Acho que só é a Bianca Rafael. Que tem duas Bianca, né? Ah, Bianca. Vou por aqui e chamar ela. Ah, nem precisou, ela entrou. Pessoal, Oi, deixa eu. cheguei. Bom dia. Deixa eu falar para vocês. Eu estava falando para a Stephanie, não estava todo mundo na aula aí. Como a nossa aula é curta, não dá tempo de ficar corrigindo os exercícios, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pôr a correção dos exercícios lá no Google Sala de Aula, tá? Vocês acharam difícil os exercícios? Ai, Tentaram fazer? Ah, depois que eu achei sua aula lá que gravou, eu consegui fazer. Agora não sei se tá certo, né? As contas bateu. Ah, então beleza. Não, eu corrijo e mando para vocês, tá? Eu Tá faço toda a certo. correção e já mando para vocês como que é lá. Daí, se vocês tiverem dúvida, vocês me chamam no WhatsApp que eu falo com vocês, tá? Bom, vamos à aula que o Ok. nosso tempo é curto. Cadê o compartilhar aqui? Ixi. Compartilhar a aula. Bom, vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos falar de descontos, né? Do desconto aí da nossa folhinha de pagamento, tá? Então, peraí, vamos aumentar isso aqui para poder acertar. Aumenta? Aí aumentou. Professor, Oi, onde que eu acho essa aula gravada depois? tá no Google Sala de Aula. Tá. Você acessou a sala de aula lá? Tem. Tá. Se alguém tiver algum problema com conexão lá, não tiver senha, alguma coisa, me passem e eu passo para vocês, tá? Então vamos lá. Então, quando a gente recebe nosso contra-cheque, o que que é contra-cheque, gente? É o nosso famoso olerite, né? Ah, deixa eu só falar, vocês preferem, talvez eu faça, eu tô pensando aqui agora só para dar um estalo. Talvez eu faça diferente para vocês na resolução dos exercícios para vocês entenderem melhor. Em vez de só passar a resolução, eu talvez grave um vídeo resolvendo os exercícios para vocês, tá?
Melhor para vocês? Sim, professor, melhor. Tá bom. Então tá bom. Então vou gravar e eu posto lá. Amanhã eu devo fazer isso para vocês. Bom, então o contra-cheque é o nosso olerite, né? E daí quando vem o contra-cheque, a gente olha lá, dá vontade até, tem gente que fala que dá vontade até de chorar de tanto desconto que vem, tá? Então, tem alguns descontos que não tem jeito, que eles são obrigatórios e precisam ser feitos. Então, a gente divide nosso salário em duas condições aí, tá? É o que a gente vai receber, é recebimento bruto e o recebimento líquido. O recebimento bruto é quando, na realidade, desculpa, no olerite vem o recebimento bruto e o líquido, tá? O recebimento bruto é o que seria tudo sem desconto. E o líquido é o que você realmente vai receber, tá? Então vem lá no olerite, bruto. E líquido embaixo, líquido geralmente é o que vocês vão receber, tá? Depois de todos os descontos. Então vamos falar, os principais descontos que a gente tem aí na folha de pagamento de vocês. A gente tem desconto de INSS, daí a gente tem desconto de imposto de renda, contribuição sindical, quem contribuir, tá? Que não é mais obrigatório, né? Vale transporte, se vocês solicitarem, e faltas, tá? Então, esses são os descontos principais que tem na folha de pagamento de vocês. Gente, tem alguns outros descontos, como desconto de odontológico, médico, esses não são obrigatórios, tá, pessoal? Então, esses são só descontos se você optar pelas situações. Agora, esses principais descontos aqui, ó, esses com certeza vão vir todo mês na, no lerite de vocês. Aí o que poderia não vir seria contribuição sindical se vocês não optarem, vale transporte e se vocês não faltarem, né? Mas imposto de renda, INSS, tem mais um aqui que faltou, ó. Desculpa, não faltou. Mas tem uma. É que não desconta. Não vamos falar dele que vai dar confusão. Vamos lá. Faltas. Então, quando vocês faltam, vocês sem motivo justificado, tá? Então, para faltar, vocês sabem que vocês precisam de atestados médicos, né? Então, se você não tiver atestado médico, se você não tiver como comprovar, se você não comunicou e for descontar, ele é descontado do salário de vocês, tá? Quando que é e como é descontado? Ele é descontado, gente, junto com o DSR, tá? Vocês lembram o que é DSR? É descanso semanal, não é? Remunerado. Isso. Então, o que acontece? Pela lei, ele fala o seguinte, para você ter direito a DSR, vocês têm que trabalhar a semana inteira, tá? Todos os dias da semana. Então, quando vocês faltam um dia, é descontado o DSR desse dia, tá? Ou seja, desconto DSR semanal. Por isso que às vezes vocês ouvem falar que a pessoa fala assim, eu tive uma falta, vão descontar o domingo meu, tá? Por isso, porque é descontado o DSR. Então, se você faltar um dia na semana, vai vir descontado 2 dias no salário de vocês, tá? Professor, se tiver feriado aí no meio, eu emendei o feriado caiu na quinta, faltei quinta e sexta. O que vai acontecer? Aí vai descontar o feriado, vai descontar o DSR e vai descontar o dia que vocês faltaram, tá? Então vai descontar 3 dias. Porque feriado é considerado dia de descanso de DSR. Se vocês faltaram, não tem direito, desconta os 3 dias. Ok? Se vocês, Ok.
Se vocês tiverem dúvida, vocês vão me falando. Deixa eu só ver um negócio aqui. Então vamos lá. Bom, nós temos algumas situações aqui, tá, gente? Então vamos lá. Faltas injustificadas, o que pode acarretar para vocês, tá? Se vocês tiverem 5 dias ou menos de falta durante o mês, durante o período aí do ano, vocês têm 30 dias de férias, certo? Até 5 dias. Não justificada, hein, gente? Não é faltar. São faltas sem atestado médico, tá? Sem justificar porque faltou, tá? Tem aquelas outras situações lá que a gente falou. Se morrer parente de primeiro grau, nascimento de filho, esses são direitos que você tem adquirido. Mas se for falta não justificada, entre aspas, por preguiça, tá? Não vou no trabalho hoje porque não está afim de trabalhar. Se tiver um motivo, aí ela entra como não justificada. Se vocês faltarem de 6 a 14 dias, a férias de vocês reduz para 24 dias, tá? Porque desconta das férias. De 15 a 23 dias de faltas, vocês vão reduzir as suas férias para 18 dias. E de 24 a 32 dias, vocês reduzem para 12 dias. Ok? E se for mais do que 33 dias que vocês tiveram, ou mais de um mês, vocês vão ter 0 de falta. 0 de férias, tá? Desconta tudo das férias. Então vamos lá, vamos dar um exemplo aí como funciona. Ele fala o seguinte: empregado mensalista com jornada diária de 6 horas de segunda a sábado recebe salário mensal de R$ 1.100 e falta um dia do trabalho. Ele está falando o seguinte: esse trabalhador ele trabalha 6 horas por dia, tá? Então não é aquele trabalhador de 8 horas, tá? A gente tem de 6 horas e 8 horas, certo? Então, para fazer os cálculos, a gente faz sempre o seguinte, gente. De 8 horas, pela CLT, vocês sempre vão pegar 220 horas mensais e dividir por 30, tá? Para achar a quantidade de horas. E em 6 horas, são 180 horas semanais dividido por 30, tá? Isso está na CLT, tá, gente? Então, isso é prático. Toda vez que vocês tiverem que fazer cálculo de horas, ele vai ser assim, tá? Então ele fala que tem um salário 180 vezes o número de horas. Aqui, ó. Bom, vamos entender diferente aqui. Esquece essa primeira linha aqui, ó. Porque ele está falando em horas, tá? Ele vai dividir o salário. Na realidade, é o salário dividido por 180 horas, que nem eu falei para vocês. Então, é salário dividido por 180 horas. E o resultado desse salário vai ser multiplicado pelo número de DSRs. Então, vamos lá. No caso aqui, ele ganhava R$ 1.100, dividindo isso por 180 dias, 180 horas, vezes um dia de serviço, né? Aqui é um dia, ele faltou 6 horas. Um dia de serviço. Então, as faltas que você tem vai ser 36,67, um dia de serviço. DSR, mais 36,67, porque são 2 dias, certo? Então, o total desconto de falta de vocês vai ser 73,33. Ó, muito atento aqui, gente. Aqui ele fez o seguinte, ele pegou o quanto você era, sua falta, ó, ele está falando só da falta, tá? Então, ele dividiu por 280, ok? E pelo número de horas trabalhadas. Professor, se ele me der em dia, eu faltei um dia. O que eu faço? Eu pego o meu salário e divido por 30 para saber ele em dia, tá? Aí eu pego o valor que eu ganho por dia e multiplico pelo DSR,
ok? Ok. Tá. Então, muito atento aí, que às vezes Ok. eles dão em hora, às vezes eles dão em dia. Então, vocês transformam em dia, tá? Então, aqui ele achou 36,67. Ah, ok. Quantos DSR tinha na semana? Aqui ele não falou, mas eu posso falar lá que tinha um dia de falta e na semana tinha um feriado. Então, precisa tomar cuidado para não confundir. Aqui eu vou ter que descontar o dia de falta, o feriado e o DSR, tá? Então, se tivesse mais um feriado aqui, eu teria que acrescentar mais 36,67 aqui, tá? Então, aumentaria esse valor, tá? Então, aqui ele descontou duas porque ele achou quanto que ia ganhar por hora, multiplicou por 6 horas, que o dia de trabalho dele era 6, deu 36,67 na falta, mais 36,67 de DSR. Então, soma os dois, é quanto tem que descontar do salário dele. Deu para entender, pessoal? Deu. Ok. Uma outra situação para vocês. Opa. Uma outra situação para vocês. Outra situação é quando vocês ganham comissão, tá? Então, é o mesmo exercício lá, deixa eu ver se é o mesmo valor. Não, agora ele colocou R$ 1.500 de comissão. Nesse caso aqui, ele colocou só comissão. Se vocês tivessem salário e comissão, mais comissão, vocês precisam somar o salário, a comissão, para depois fazer os descontos da falta, tá? Aqui ele colocou que ele só tinha comissão, então ele pegou o valor da comissão, dividiu, ele fala, deixa eu ver o problema, considerando que no comissionado respectivo, né? DSR sobre dias 2, 7, 14, 15, 21 e 28. Como faltou o dia 22, perderá o reflexo das horas. Tá. O que ele pegou? Ele pegou o número de dias úteis. Que são 24 dias no caso, porque são 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a gente faz 30 dias. Menos menos 6, que são os DSR, a gente vai ter 24 dias que ele trabalhou. Os outros são... na realidade, eu falei uma coisa errada para vocês, tá, gente? Só voltando aqui, ó. Esquece isso aqui, ó. Isso aqui tem que ser dias úteis, tá? Isso aqui é só quando for outra situação de cálculo. Então, vocês teriam que pegar R$ 1.100 e dividir pela quantidade de dias úteis. Senão não dá o cálculo, porque o DSR já é direito de vocês. Então, vamos lá. Ele pegou os 30 dias, tirou os 6 dias, que era o DSR. No caso aqui, são 6 dias porque só teve sábado e domingo aqui, ou seja, não teve outros DSRs. E aí, ou pode ter feriado no meio, tudo ele não especificou. Então, nós temos aqui domingos ou feriados, né? DSR sempre é domingos ou feriados. E ele faltou de reflexo no domingo, tá? Então, ele tem o número de dias úteis, vezes os domingos e feriados. Então, ele pegou o valor do salário, dividiu por 24 e multiplicou por 5. Como ele teria direito a 6 feriados, tá? A 6 dias de DSR, ele perdeu um dia, né? Agora a gente está fazendo uma conta um pouquinho inversa, um jeito diferente de calcular, se vocês preferirem. Pode fazer aquele lá, calcular o DSR? Pode. Aí você divide por 6 aqui e desconta no final, certo? Dá na mesma.
Seria a mesma conta. 1.500 dividido por 24, só que aqui em vez de 6, você teria que dividir, multiplicar, lá nós multiplicamos por 6, você multiplica por 5 só, ou não multiplica. Se pegar 1.500 dividido por 24, vocês vão ter um dia trabalhado. Aí, se você tiver só esse dia trabalhado aqui, você vai saber o valor de um dia, você pode descontar o nosso DSR. Como no caso aqui ele está fazendo conta tudo de uma vez só, tudo junto, então ele pegou o valor de 1.500, dividiu por 24, achou quanto que era um dia de serviço dele. E aí, em vez de ele entrar como desconto, aqui ele está calculando quanto ele vai receber de DSR, tá? Então, quanto sairia o valor DSR que ele vai receber? Não é mais que nem outra situação lá que ele está descontando. Se vocês quiserem fazer só o desconto, para a conta aqui, ó, tá? Aí você multiplica pelos dias que ele faltou. Aí você teria que multiplicar por 1, por 2, por 3, seja o que for, tá? Que é, Então, no caso, os dias de exato, faltas. exato. Então, cuidado que tem dois jeitos de calcular. Um é quando a gente tem a falta, tá? Então, aqui teria, ele faltou um dia, então a gente multiplicou por 1, que seria 6 horas aí, então multiplicou por 1. Então, achei por horas, porque ele tinha pedido por horas, mas se fosse por dia, seria por 1. E aqui, a gente está fazendo o contrário. Ele está vendo quanto é o valor que ele vai receber de DSR, tá? E não descontar. Então, ele só, em vez de jogar 6 dias de DSR aqui, ó, ele jogou 5. Então, muita atenção sobre isso aí. São dois jeitos diferentes de fazer o exercício, tá? Então, se você quiser um dia só, vocês podiam dividir por 24, multiplicar por 1, vocês saberiam quanto seria um dia. Aí você fala que o desconto do DSR vai ser o valor de um dia de desconto, tá? Deu para entender, pessoal? Deu. Ok. Não, Oi? Quem não falou não? Mais ou menos. eu não entendi muito. Quem falou foi? Gabriele. Oi? Gabriele. Gabriele, vamos lá. O que você não entendeu? Tudo. Tudo desse último exercício ou tudo desde o primeiro? Esse último exercício. Tá. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. O que está acontecendo aqui? Em vez de ele pegar o valor do salário, primeira coisa, ele quis achar por dia agora, tá? Aquela hora a gente estava achando por hora, tá? Então são duas situações diferentes. Lembra que eu falei, precisa dividir por dia, então ele precisa saber quantos dias úteis ele trabalhou. Então eu contei lá na folhinha quantos dias úteis ele trabalhou ou quantos domingos e feriados tinha na minha folhinha. E eu cheguei lá que ele tinha 24 dias. Ok? Tá. Beleza. Se ele tinha 24 dias, eu preciso fazer o seguinte. Eu vou pegar o salário, 1.500. Deixa eu ver. Deixa eu pegar a calculadora aqui. Eu tinha o salário, que é 1.500, e dividir por 24. Isso vai dar, ó, R$ 62,50, tá? Isso é o que ele ganha por dia. Certo? Certo. Ok. O que acontece? Se ele faltou, eu preciso descontar o dia dele, certo? Uhum. Tá. Então eu vou descontar o dia mais um DSR. Certo? É. Então ele perdeu o domingo. Isso aqui me daria R$ 125 de desconto, tá? Professor, mas aí para saber o dia quanto ele recebe, eu teria que somar para saber? Não, é que ele inverteu. É assim. Já que a gente está falando de desconto, vamos falar só de desconto. Esquece essa parte de cima aqui um pouquinho,
Porque aqui é o seguinte, o que ele teria que fazer era fazer 6 dias, tá? Quanto daria 6, pegar esse valor que deu com 5 menos o que deu com 6. Ela vai ficar uma conta mais complicada. Então vamos fazer diferente. Em vez de fazerem desse jeito, é que tem 2 jeitos de fazer. Por isso que eu estou passando para vocês, tá? Em vez de fazer desse jeito, façam desse jeito. Então vocês vão pegar 1.500, divide por 24, que são os dias úteis, tá? E acha quanto é o valor do dia. Aí vocês fazem o seguinte, multiplica isso pelo dia que vocês faltaram. Aqui no caso, foi um dia só, tá, gente? Se fosse 2, eu preciso pegar esse valor de 62, multiplicar por 2. mais o DSR. Então, você multiplicaria por 3. Ou você soma eles 3 vezes, tá, gente? Olha lá, ó. Sempre precisa lembrar, eu tenho que descontar o dia, eu tenho que descontar o DSR. Então, se eu faltei 2 dias, eu preciso descontar mais 2 DSR. Se for em semanas diferentes. Se for na mesma semana, se desconta mais um DSR, tá? Então, a gente vai descontar aí 3 dias, tá? Então, tem que ver direitinho essas contas, gente, e entender direitinho. Nem que a próxima aula a gente fala das outras situações que tem menos cálculos, são mais fáceis de entender, porque na realidade nosso tempo já praticamente já acabou, né? Então, vocês entenderam essa parte, porque isso é mais complicado. Vocês entenderam essa parte de desconto da SR? Quer que eu faça de novo, só para vocês verem? Faça de novo, só pra gente ver, ter certeza. Fazendo um favor. Tá bom. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Ele ganha 1.500 com 24. 1.500 dividido por... Espera aí. Vou apagar aqui mesmo. Eu ia compartilhar outra tela para vocês, mas para ficar mais fácil, vamos apagar tudo aqui. E vamos deixar uma coisa mais bonitinha para vocês terem anotado aí. Eu podia apagar mais rápido só. Então vamos lá, para fazer a conta mais simples, tá? Vamos esquecer aquela conta lá de cima, lá, para não confundir vocês. Vamos usar só um método que é mais fácil, senão vai complicar. Vai chegar na mesma resposta, não interessa o caminho que a gente pegar. Então vamos lá. Vamos lá. Ele fala o seguinte, vamos entender esse problema aí. Ele fala o seguinte, o salário de vocês, R$1.500, tá? Com comissão e tudo, tá? R$1.500. Isso é o que eu ganho por mês. Ou por 30 dias trabalhados. Agora ele falou o seguinte, ele falou que a gente tem entre domingos e feriados, tá? Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele tem 6 DSRs, tá? Então contei lá na folhinha, vi entre entre domingos e feriados, contei lá, dava 6. Ok. Daí o que ele vai fazer? Ele vai pegar os 30 dias e vai tirar esses 6 dias de DSR. Então, que ele trabalhou efetivamente, ele trabalhou 24 dias, tá? Aí, no caso, faz 31 ou 30, professor, no mês? Sempre 30. Sempre 30, tá? Uhum. Para CLT, a gente não tem 31 dias, sempre 30. Daí vocês vão E entender no porque mês tem de fevereiro, fevereiro, que tem é feriado. 21? Então, exatamente por isso, é tudo por 30. Mês de fevereiro é 30, ele já está compensado
o feriado, porque eu quero na CLT, gente, eles pegam um ano, faz uma média do ano e vê quanto daria a média de dias por mês. E a média de dias por mês é 30. E ponto final. Uhum. Toda conta que vocês pensarem, janeiro, fevereiro, março, abril, mas é em maio, é 30. Nessa situação de cálculo, sempre 30, tá? Mas quando a gente for fazer, sempre dividir por 30, ok? E se for em horas, 220 horas para 8 horas e 180 horas para quem trabalhar 6 horas. Então, vamos lá, nós achamos o dia... Deu para entender? Deu. Ok. Então, sempre vou dividir por 30. Vou escrever sempre aqui. Tá. Então, vamos lá. Eu achei que ele trabalhou 24 dias. Os outros são todos DSR. Então, o que eu tenho que fazer aí? Eu tenho que pegar o salário dele, 1.500, e dividir por 24 dias, que tinha dado 62,50. Então, o valor aqui é 62,50. Isso ele ganha por dia. Então, se ele faltou um dia, ele teve uma falta, eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que pegar esse 62,50 mais 62,50, que um deles é da falta, e o outro deles é do DSR, tá? E aí sim eu vou descontar do salário os R$125. Ficou claro agora, pessoal? Ficou. Deu para entender? Deu. Tá. Gente, como a gente só tem meia hora de aula, a nossa aula acabou. Então, a aula que vem, eu falo para vocês dos outros descontos, que é o adiantamento salarial, vale transporte e INSS, cálculo de INSS e tudo mais, ok? Professor, volta lá na parte para me tirar print. Ou lógico, peraí, pronto. Opa, pronto. Obrigada. De nada. Então, combinado com vocês, eu vou gravar a resolução dos exercícios, tá? E passo para vocês lá no Google Sala de Aula. Provavelmente eu vou gravar isso amanhã e daí eu já posto lá para vocês, ok? Tá bom. Então, para vocês, um ótimo final de semana, bom descanso para vocês e até a semana que vem. E acessem lá o Google que vai ter lá os vídeos, tem tudo lá explicadinho para vocês e matérias explicadas lá, ok? Tá bom. Então tá bom. Bom final de semana Tchau, para vocês, pessoal. pessoal. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Tchau.